Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IllustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender um pouquinho diferente. Eu vou pegar um projeto antigo que eu desenvolvi há mais ou menos 3 a 4 anos atrás, onde eu estava desenvolvendo um sistema para o meu irmão, que ele é um barbeiro, então ele precisava de um sistema para aplicar na sua barbearia. Eu acabei não finalizando ele devido a outros projetos que veio que eu precisava dar continuidade. Eu vou analisar e vou ver o quanto que eu poderia fazer de forma diferente depois de 4 anos ainda continuando estudando programação. Então hoje nós vamos analisar o sistema de barbearia do meu irmão, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso sistema que eu havia criado. Na verdade era para usar em mobile, claro que não era um aplicativo, mas ele ia usar em mobile. Então vamos colocar aqui no padrão mobile para a gente analisar de forma melhor. Vou colocar aqui como se fosse estivesse no aplicativo. Então podemos ver aqui basicamente uma tela padrão de cadastro, o que ele precisava, quais eram as informações que ele precisava registrar. Primeiramente o nome, depois o valor, depois a data que foi feita, que foi realizado aquele corte e o tipo de corte. Então aqui no tipo de corte vai ter essas opções para nós selecionarmos. E preenchido todas essas informações, então clique em cadastrar, então será redirecionado para a tela onde é efetuado o cadastro. Claro que aqui está aparecendo alguns erros, porque ainda não foi efetuado o cadastro. Então basicamente isso que era o sistema. Algumas partes não vai funcionar porque eu não havia terminado o sistema, como havia falado, mas nós vamos analisar alguns pontos do que eu fiz e eu vou explicar como que eu faria se eu estivesse desenvolvendo esse sistema hoje. Então vamos agora dar uma olhadinha na pasta de arquivos e vamos ver os nossos arquivos que foram criados. Então podemos ver aqui os arquivos todos em PHP, a extensão PHP, e temos aqui o nosso arquivo principal, é o index, que é o primeiro que vai ser chamado quando eu abrir essa pasta no sistema, e temos os outros arquivos aqui que estão relacionados. Temos um arquivo aqui para conexão ao banco de dados, temos aqui um arquivo para confirmação desses dados, onde vai receber esses dados do formulário, temos aqui um arquivo para enviar essas informações, temos um arquivo de relatório, e esse arquivo iframe, ele vai estar dentro do relatório, eu vou explicar também em detalhes, e aqui é a busca para o relatório. Essa parte de relatório eu não cheguei a concluir ele, mas eu vou mostrar uma parte do que eu fiz. E aqui nós temos as nossas pastas de assets, que são fontes, imagens, arquivos JavaScript. Inclusive eu cheguei a usar um pouco aqui do jQuery. Não cheguei a aplicar no sistema inteiro porque eu não entendia na época, mas eu apliquei um pouquinho do jQuery para fazer a formatação de preço. Então, como eu faria hoje a organização de pastas e arquivos? Claro que eu faria bem diferente do que eu fiz aqui no nosso sistema de barbearia. Então, hoje eu aplicaria a estrutura MVC, que é um padrão de arquitetura, de organização de pastas e arquivos. Então, como funciona esta estrutura? Nós temos aqui o nosso usuário e quando ele está mexendo na internet, ele está mexendo ali no navegador, ele está fazendo alguma requisição. E quem é responsável por esta requisição são os arquivos do controller. Nós podemos ter um controller para home, temos um controller também para contato, temos um controller para login e as demais páginas que são necessárias ou informações que são necessárias. E em seguida eu reunido toda essa demanda que é a requisição do nosso usuário, então ele vai mandar para os arquivos de model. E o model é responsável para fazer a requisição das informações que estão no banco de dados. Então nós vamos ter ali os arquivos para usuários, temos arquivos também para clientes e o model também para produtos e outras informações que também são necessárias que os usuários estão requisitando. E depois de reunir essas informações, ele vai retornar esses dados também para o controller. Ele é responsável por reunir as informações do usuário, enviar para o model e o model interpretar todas as informações do banco de dados. Então ele vai retornar novamente para o controller. Lembrando que ele vai controlar esse fluxo de informações. E o controller, com todas essas informações, ele vai enviar para os arquivos de view. Que nós podemos ter um view para home, temos um view para contato, um view para login e as demais páginas que são necessárias. O que fez basicamente aqui? O controller ele enviou para o arquivo view, ele interpretou, organizou todas essas informações e agora é a hora de mostrar para o usuário. Então ele vai mostrar todos os dados que foram requisitados. Então é basicamente assim que funciona uma estrutura MVC. Claro que há muitas coisas que estão acontecendo por trás, mas as partes principais de organização de pastas e arquivos é basicamente desta forma. E claro que nós temos os arquivos de assets, que temos imagens, temos fontes, arquivos JavaScript, temos também os arquivos de estilos e podemos ter pastas para frameworks, para bibliotecas, plugins e outras informações que são necessárias para incrementar no nosso sistema.
Então essa é a estrutura básica de uma estrutura MVC. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Então podemos ver que nós estamos aqui no arquivo principal, temos aqui o nosso cabeçalho, então as informações pertinentes para a execução do nosso código. Temos aqui os nossos arquivos de JavaScript, temos aqui também o jQuery que está incorporado aqui no nosso documento, temos aqui o jQuery para formatação de preço, eu nem lembro onde que eu peguei esse plugin, mas aqui está alguma parte da função para fazer essa formatação de texto, para ao digitar automaticamente ele aparece a vírgula. Agora vamos dar uma olhadinha também no arquivos confirmar dados, porque esse é o próximo arquivo quando nós clicamos ali no botão enviar dados. Então podemos ver aqui que no cabeçalho também possui quase as mesmas informações, tem umas informações a menos, mas aqui estão as mesmas informações. Podemos ver que nós estamos setando a versão do HTML5, mas temos as mesmas informações. Vamos ver em outro arquivo relatório. Então podemos ver que aqui no cabeçalho também está tendo a mesma coisa. Temos o nosso título, meta-charset, temos o viewport para adaptar em arquivos mobile. Podemos ver que aqui também no nosso arquivo iframe, que é de relatório, também estão as mesmas informações. Então em todos os arquivos eu estou duplicando o código e nós podemos fazer isso de forma bem simples colocando em apenas um arquivo. Mas se eu estivesse desenvolvendo esse sistema hoje e não soubesse a estrutura MVC, como eu faria hoje esta organização de arquivos? Então agora a organização de pastas e arquivos sem a estrutura MVC. Então eu teria a pasta principal, que é o arquivo de barbearia. Então vamos usar aqui o mesmo exemplo do sistema de barbearia. Nós vamos ter os arquivos de assets, que são as imagens, fontes, JavaScript e arquivos de estilos. Essas são as pastas principais que nós vamos ter mesmo. E nós temos o arquivo index, que é o arquivo que ele é o principal que vai ser rodado. Se eu não especificar o tipo de arquivo, então ele vai ser primeiramente reconhecido. E eu criaria mais 3 arquivos principais. Um arquivo de header, e nesse arquivo de header nós teríamos todas aquelas informações de cabeçalho. Onde nós vimos aqui no nosso sistema, eu dupliquei vários códigos, então eu colocaria todas aquelas informações apenas no arquivo header. E nós teríamos também o arquivo de página, que eu coloquei page.php, onde seria o corpo principal do nosso sistema. E também teria um arquivo de footer, que em todos os arquivos também vai ter o footer que será semelhante. E todos esses arquivos eu fazia um require dentro do nosso arquivo index. Como o index será o primeiro a ser executado, então eu fazia um require dentro do nosso arquivo index. E agora como eu faria para criar páginas específicas? Uma página para home, uma página para contato e outras páginas que são necessárias. Então eu criaria arquivos separados. Um para home, um arquivo para contato, um arquivo para login. E nesses arquivos eu não colocaria o nosso cabeçalho. Então porque seria requisitado dentro do arquivo page, onde ali nós teríamos o require para requisitar este arquivo. Então dependendo de como foi digitado no navegador, o nome da página, então fazia essa requisição, fazendo o require dentro do nosso arquivo page. E teríamos também o nosso arquivo de config. Config nada mais é que as configurações que são necessárias para a execução desse sistema. Por exemplo, nós podemos colocar, setar algum tipo de linguagem, fuso horário, podemos também fazer a conexão com o banco de dados e fazer a requisição dentro do nosso arquivo header, porque ele é o principal para a manipulação de todo o nosso corpo HTML. Então dentro do header vamos ter também os nossos arquivos de estilo e também os nossos arquivos de JavaScript e os demais arquivos aí que é necessário para a execução do nosso sistema. Então tudo isso seria linkado dentro do nosso arquivo header. Então é basicamente isso que eu faria se eu não estivesse trabalhando com a estrutura MVC ou se eu não entendesse essa estrutura. Se você não entende, você pode fazer esta organização desta forma aí que vai funcionar normalmente. Então recomendo você tirar um print dessa tela quando você precisar criar um site que não estende a estrutura MVC. Então você pode fazer desta forma. Então tira um print. Agora vamos dar uma olhadinha no nosso banco de dados, então na onde que está enviando todas essas informações. Então temos aqui o nosso banco de dados, lembrando que eu criei esse banco de dados foi durante o desenvolvimento do script desta aula, porque eu havia criado e eu havia perdido esse banco de dados, então eu recriei novamente esse banco de dados. Então nós temos aqui o nosso banco de dados barbearia e temos aqui a nossa tabela clientes. Então vamos abrir aqui em estrutura, para nós podermos visualizar melhor. Então nós temos aqui o nosso campo ID, temos aqui o nosso campo nome, o valor, que é o preço que está vindo lá do nosso formulário, temos aqui a data onde foi feito esse cadastro, e aqui temos vários cortes. Veja como que eu criei aqui os cortes, os cortes nada mais é o serviço que ele está prestando. Então podemos ver que aqui no nosso formulário, quando clicamos em corte, então vai aparecer opções de barba, corte normal, degradê, navalhado, pezinho, risco, sobrancelha, e podemos ter mais outros cortes que ele pode fazer. Então coloquei cada corte em cada coluna aqui do nosso banco de dados. E aqui temos o nosso status para ver se está pago ou não.
Mas se nós olharmos com bastante atenção, nós podemos ver que aqui pode acontecer um problema. Não um problema de cadastro, mas imagine que o meu irmão ele queira adicionar mais um novo corte. Ele pensou assim, não, eu quero criar mais um estilo de corte, então eu quero que seja acrescentado aqui. No caso, para o usuário eu tinha que ter mais uma opção aqui, adicionar corte, para ele adicionar automaticamente. Imagine se eu tivesse espalhado para várias pessoas esse sistema e cada um que tivesse o seu acesso e cada um deles tivesse cortes diferentes. Então, no caso, cada usuário teria que ter uma opção para adicionar um novo corte individualmente. Então, neste caso, podemos ver que a nossa tabela está de uma forma que não muito eficiente, porque temos aqui as informações que estão captando o nosso formulário e temos o nosso corte 1. E o nosso corte 1 ele está relacionado ao corte barba. O corte 2, ele está relacionado ao corte normal. Então vamos fazer aqui um pré-cadastro para nós vermos como que vai ficar. Vou colocar meu nome, vou colocar o valor de R$10. Vamos colocar aqui a data 02/02/2021. Vamos colocar o corte barba e corte normal. Então vamos cadastrar. Então podemos ver que foi retornada as informações, o meu nome, o valor, a data que foi feito. E aqui também os nossos cortes. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso banco de dados, vamos atualizar. Então vamos ver se foi cadastrado essas informações. Então podemos ver que apareceu aqui as informações de cadastro. Então vemos que eu estou no ID3, o meu nome, o valor desse corte, a data que foi feita. E aqui temos o corte 1 para a barba, corte 2 para o corte normal. Então aqui na nossa tabela não está tendo nenhum tipo de relacionamento. Então, qual é a importância do relacionamento entre tabelas? Então, vemos aqui um exemplo. Peguei semelhante ao do sistema que eu criei, a tabela clientes. Então, o André, ele vai fazer o corte 1, vai fazer o corte 2. Então, eu vou escrever ali na nossa tabela, barba e corte normal. O Bartolomeu só vai fazer barba. O Juvenal vai fazer o corte normal. O Emineu vai fazer o tipo de corte degradê. Agora imagine que o Joselino, ele não entra em nenhuma dessas categorias. Ele é uma criança, então eu tenho que criar essa nova categoria. Neste caso, quem está usando o aplicativo, então ele tem que informar ao programador. Eu criei uma nova categoria de corte aqui no meu salão, então cria uma nova coluna para a coluna, vamos colocar um exemplo aqui para criança, porque ele é uma criança, então eu quero fazer um corte específico somente para criança. Então seria não muito eficiente pedir para o programador fazer essas alterações, sendo que pode fazer isso de forma automática pelo próprio usuário. Assim que adicionar uma nova categoria de serviço, então ele mesmo clica ali, eu vou criar uma nova categoria e vai aparecer essas opções para ele selecionar. Então esta é uma forma de uma tabela sem relacionamento. Então como que nós podemos fazer neste caso? Nós podemos ter duas tabelas. Uma tabela somente para clientes e nós vamos ter a tabela cortes, que nós vamos fazer um relacionamento. Então assim que na nossa tabela tiver o corte, nós vamos setar apenas o ID na nossa tabela clientes. Então desta forma fica mais fácil. Então nesta coluna cortes vai ter a chave estrangeira que está relacionada com o ID da tabela cortes. Agora imagine se aparece um novo cliente, então agora eu preciso adicionar mais uma categoria de corte para a criança. Então nós podemos fazer esta relação com a coluna criada, então fica mais fácil ali para o usuário acrescentar essa nova categoria e apenas fazemos a relação entre tabelas apenas aplicando o ID da outra tabela. Então fica muito mais fácil nós trabalharmos dessa forma com relação de tabelas. Agora imagina num caso que o André, como nós vimos na tabela anterior, que ele fez dois tipos de corte, ele fez barba, também corte normal. Então nesse caso é um relacionamento N para N ou muitos para muitos. Mas só que esse é um assunto mais avançado. Se você quer aprender como fazer esse tipo de relacionamento muito para muitos, então deixe nos comentários aí dizendo que eu quero aprender sobre isso. Então nós podemos criar uma aula específica com conceitos mais avançados sobre o MySQL, beleza? Mas basicamente nesse caso, nesse sistema, eu criaria desta forma, uma tabela para clientes, uma tabela para cortes e assim fica muito mais fácil para o usuário acrescentar nova categoria de corte caso ele sinta esta necessidade, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha na questão de captação de dados. Então temos aqui o nosso arquivo principal, que é o nosso arquivo index. Temos aqui o nosso formulário, onde está enviando pelo método post e está enviando para o arquivos confirmar dados. E temos aqui todos os nossos inputs para a captação dessas informações e aqui o nosso botão para enviar. Então ele está enviando para o arquivo confirmar dados. Então nós temos aqui a nossa parte de cabeçalho e temos aqui também a parte de conexão com o banco de dados e a captação de todas essas informações. E aqui como que eu criei? Uma variável nome. Temos aqui uma verificação. Se tiver setado esta informação, se veio esta informação do formulário, então ele vai acrescentar a informação que foi escrita lá no nosso formulário, nesse input. Se caso estiver vazio,
então ele vai acrescentar a informação vazio. Por que nós fazemos dessa forma? Porque se eu peço para captar uma informação de um formulário que não foi digitado nada, então ele vai aparecer um erro de invalid argument, ou seja, que não está preenchido essas informações. Então neste caso, ele vai preencher a informação vazia, então não vai apresentar nenhum erro na tela. Então esta é uma forma interessante de nós fazermos para não mostrar o erro para o usuário. E temos aqui a captação de preço, também para a formatação do nosso preço. Lembrando que para o usuário, aqui na nossa moeda, nós fazemos a separação do decimal por vírgula e a separação de milhares nós fazemos por pontos. Agora já no banco de dados, nós fazemos pelo padrão americano. Nós fazemos a separação de decimal por ponto e a separação de milhares por vírgula. Então nós temos que fazer essa alteração no nosso preço. Então aqui a captação dessas informações, aqui a captação do corte, e em seguida ele é enviado para o arquivo send, onde vai ser enviado para o banco de dados. Então, captando valores do formulário. Vamos ver aqui um exemplo de um formulário bem simples que está sendo enviado pelo método post. O método post, ele é enviado informações que não são apresentadas através da URL. Não é visível para o usuário, mas são enviadas essas informações. E nós usamos quando queremos enviar informações que não seja gravado no histórico do navegador. Por exemplo, um login de um site. Ele não pode ser gravado em um histórico de um navegador. E quando nós colocamos do padrão get, então ele é enviado através da URL, desde que você não se importe que seja vazado essas informações, mas no caso de informações que seja de login, então tem que ser enviado através do método post. Então nós temos aqui dois campos, um para texto e um para número, e como que nós fazemos a captação de forma bem simples? Nós podemos colocar variável e nós podemos colocar ali o cifrão, post e o nome desse campo. No nosso caso, o campo name, ele é nome, então nós colocamos o nome, e o preço nós colocamos aqui o preço. Então esta é uma forma bem simples. E temos também outra forma que nós fizemos aqui no nosso sistema de barbearia. Nós colocamos o i7, o cifrão post, o nome desse campo, e aqui ele vai fazer uma verificação se está setado, se está preenchido esta informação. Se caso estiver preenchida, nós colocamos o valor que está digitado ali no nosso campo. Se caso não estiver preenchido, nós deixamos vazio, e é isso que nós criamos. Mas tem algo que nós precisamos fazer ao captar as informações do usuário. Nós temos que pensar no quesito segurança. Segurança é muito importante quando algum sistema está tendo interação com o usuário, onde o usuário consegue interagir. Por exemplo, um formulário de envio de informações. O que pode acontecer é enviar informações de SQL injection, ou seja, ele pode aplicar informações de SQL dentro do próprio campo. Isso acontecia muito antigamente, quando tinha o campo de usuário e o campo de senha, apenas colocava essa função do SQL dentro do nosso campo e a pessoa conseguia logar em qualquer sistema. Então basicamente o que está fazendo aqui, ele está fechando a aspa, por exemplo, se o usuário existir este e-mail e também a senha tal, o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai fechar aspa simples se for o campo vazio, ou se for 1 igual a 1, então ele vai ser redirecionado para a tela privada, para a tela ali de dashboard que não pode ser acessado se o usuário não estiver logado corretamente. Mas antigamente, quando colocava essas informações dentro do campo de nome ou no campo de usuário, então a pessoa conseguia acessar. Então nós temos que evitar esse SQL injection, ou seja, SQL que são injetados dentro do nosso campo do formulário. Então como que nós fazemos isso? Nós colocamos /. Então toda vez que o nosso campo ele tiver alguma aspa simples, então é colocada esta barra invertida. Então esta aspa simples não será mais pontuação, mas sim será um caractere que será também adicionado no banco de dados. Então desta forma nós evitamos que o usuário venha inserir SQL injection dentro do nosso campo de formulário. Mas como eu faria hoje? Em vez de captar campo por campo, eu colocaria todos dentro de uma única variável. Eu vou chamar aqui de dados, eu vou colocar filter input array, e nós temos aqui o nosso método, que é o método post, que nós está vindo lá do formulário do tipo post, e temos aqui o nosso /. Então aqui ele está fazendo toda essa manipulação para evitar SQL injection ali no nosso formulário. Mas só que desta forma ela foi depreciada a partir da versão 7.3.0. Ela vai continuar funcionando normalmente, mas só que ela foi depreciada. Então a partir do PHP 8 nós fazemos desta forma. Colocamos sim o nosso método input post e depois nós colocamos filter sanitize /. Então desta forma nós estamos também fazendo da mesma forma que a função anterior do 7.3 e estamos aplicando o /. Então todas as informações serão armazenadas dentro da nossa variável
dados. Então é desta forma que eu faria a requisição das informações que estão ali do nosso banco de dados. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso código, eu vou fazer o seguinte, eu vou impedir o envio dessa informação. Agora nós vamos lá no nosso navegador, vamos tentar enviar as informações, mesmo ocultando ali o nosso arquivo de envio. Aqui eu vou voltar para a página inicial, vamos atualizar, vou digitar aqui meu nome mais uma vez, vamos digitar qualquer valor, vamos digitar aqui 0505-2021, somente para teste, e vamos marcar e vamos enviar essas informações. Então podemos ver aqui que foi informado que foi registrado essas informações, apareceu aqui o retorno do que foi preenchido. Então aqui aparentemente foi registrado a nossa informação. Então vamos verificar aqui os nossos dados, são essas informações. Então vamos lá no nosso banco de dados, podemos ver que tem 2 registros aqui, vamos atualizar. Então podemos ver que ainda continua 2 registros aqui. Isso significa que não foi registrado nenhuma informação. Mas lá no nosso arquivo, nós podemos ver que foi enviado essas informações. Então o que nós temos que fazer? Nós não podemos confirmar para o usuário que foi registrada alguma informação, sendo que não foi. E outra coisa que eu fiz aqui. Então podemos ver que ele foi enviado para o arquivo confirmar dados e podemos ver que apareceu o nosso sistema lá do fundo, que na verdade a parte do fundo aqui ele está duplicada. Então no nosso arquivo index ele está o nosso sistema normal, que é de preenchimento, nosso formulário, e eu enviei para o arquivo confirmar dados, e lá eu dupliquei novamente o nosso formulário e coloquei mais um modal aqui apresentando essas informações de retorno. Então volta lá no início, onde nós falamos sobre a duplicação de código. Então sempre que nós formos fazer códigos e repetir, nós temos que colocar apenas em um arquivo e fazer a requisição dessas informações se caso precise apresentado novamente. Assim evita muito peso aí no seu servidor de muitos arquivos com códigos repetidos. Então como que nós temos que fazer o modal com confirmação? Então nós temos aqui o nosso formulário e vamos ver do jeito errado. O jeito errado é como que é? Nós clicamos no botão, mostra para o usuário que foi registrado, mas na verdade não foi registrado nada, sendo que depois vai ser aplicado no nosso banco de dados. Então nós não podemos fazer desta forma. Qual é o jeito correto? Então nós temos que clicar no nosso botão, enviar para o banco de dados essas informações e só depois mostrar para o usuário que essas informações foram registradas. E como que nós fazemos isso? Nós podemos fazer de forma bem simples. Eu não vou mostrar aqui, mas nós podemos captar o último ID que foi inserido. Se acaso foi realmente inserido o último ID, então nós retornamos essas informações dizendo que foi registrado as informações. Então tome cuidado. Toda vez que for mostrar alguma confirmação para o usuário, primeiro preencha essas informações, faz o que tem que fazer no banco de dados ou qualquer outra coisa que você esteja fazendo, e depois de feito toda essa manipulação ou registrado as informações do banco de dados, só depois disso você retorna para o usuário informando que foi feito com sucesso. Nunca confirma algo antes sem ter primeiro a certeza de que realmente foi setado essas informações, tá ok? Vamos dar uma olhadinha também aqui no nosso código, podemos ver que temos aqui o nosso arquivo de relatório, então podemos ver que está aqui o nosso cabeçalho totalmente duplicado e temos aqui algumas informações de nosso iframe. O que eu fiz aqui? Eu apliquei um iframe. Iframe nada mais é que aplicar um arquivo dentro do outro. Nós podemos fazer um iframe, por exemplo, do site do Google. Podemos colocar o Google dentro do nosso site. E foi basicamente isso que eu fiz. Temos aqui o nosso arquivo iframe, que na verdade isso aqui é o nosso relatório. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso sisteminha, vamos fechar aqui, vamos voltar para a tela inicial e vamos aqui no relatório. Então nós podemos ver que está aqui o nosso relatório, então algumas informações não estarão carregando, porque não cheguei a terminar essa parte, e quando nós clicamos aqui, ele vai mudar o mês, ainda não está mudando, não está funcionando essa parte direito, nós podemos ver que ele está mudando alguma parte, mas ele não está funcionando corretamente. Então basicamente aqui, quando eu clico no botão avançar, no botão voltar, ele está arrastando um outro arquivo que está aqui dentro. Ele está sim no arquivo relatório, mas dentro de relatório está o nosso arquivo iframe. Funciona muito bem, mas podemos aplicar de outra forma que é muito mais eficiente. Então quando nós aplicamos um iframe, podemos ter um pequeno delay, porque podemos olhar aqui nos nossos arquivos, temos aqui o nosso relatório e temos aqui o nosso iframe com informações duplicadas novamente. Relatório com as mesmas informações e iframe com as mesmas informações. Então podemos ver que estamos executando 2 arquivos de uma única só vez. Se você tiver um sistema muito grande, você pode notar um pequeno delay, uma pequena demora no carregamento dessas informações. Mas como que funciona um iframe?
Então o iframe funciona da seguinte maneira: nós temos aqui o nosso arquivo principal, vamos chamar de arquivo index, e temos aqui o nosso vídeo, por exemplo, que nós adicionamos e podemos adicionar através de um iframe. Na verdade, essa parte de vídeo, ele é um iframe, ele é um outro arquivo que está fora do nosso site e podemos aplicar dentro do nosso site. Por exemplo, quando você aplica um vídeo dentro do seu próprio site, nós estamos aplicando um iframe. Nós podemos ir lá no YouTube, clicar em compartilhar e copiar o código e colocar dentro do nosso site também. Então, quando você coloca um vídeo dentro do seu site, do YouTube, por exemplo, você está colocando uma parte do código dentro do seu site. Então funciona basicamente desta forma o iframe, mas podemos usar de outras formas, e nós fazemos isso quando nós queremos colocar uma parte do outro site dentro do nosso. É interessante você usar o iframe quando você quer colocar outro site dentro do seu, ou uma parte do outro site dentro do seu código, beleza? Então é dessa forma que nós trabalhamos com iframes. Agora vamos dar uma olhadinha na parte de conexão com o banco de dados. Nós temos aqui o nosso arquivo connect, e aqui o tipo de conexão eu coloquei do tipo MySQLi Connect. O MySQLi é a versão inovada do MySQL, e esse tipo de conexão, como o próprio nome diz, ele é somente para o tipo de banco de dados MySQL. Se você estiver trabalhando com outro tipo de banco de dados, então não vai funcionar. Então esse aqui é para o MySQL. Então aqui é a nossa conexão ao banco de dados. Eu apliquei de forma do MySQLi, como eu já havia falado, é a versão inovada do MySQL Connect. Então nós temos o MySQLi Connect. Ainda está funcionando se você aplicar no seu código. Aí ele vai funcionar normalmente, podemos ver que aqui está funcionando. Então você pode usar tranquilamente que vai funcionar o MySQLi Connect. Mas agora, nas minhas aplicações, eu já não uso mais o MySQLi Connect. Então como eu faria hoje? Eu usaria do padrão do PDO, conexão ao banco de dados através do PDO. Nós temos aqui o nosso MySQL, então é uma linguagem de programação, então eu usaria do padrão PDO. E podemos, através do PDO, nós podemos fazer conexão até 12 bancos de dados diferentes. Então por isso que eu usaria o PDO. Então nós podemos setar a nossa linguagem de programação e temos também as informações de acesso. E se acaso não foi efetuado com sucesso essa conexão ao banco de dados, então ele vai informar o que aconteceu sobre esta falha. Basicamente, o nosso sistema aqui de barbearia, ele é do tipo procedural. Então toda vez que eu estiver fazendo alguma requisição do banco de dados, por exemplo, se uma parte eu preciso mostrar no nome, então eu faço a conexão com o banco de dados, faço o SQL de requisição desse nome e mostramos para o usuário. E se em outra parte eu preciso do preço, por exemplo, eu faço a conexão com o banco de dados, mostro o preço e também fecho a conexão com o banco de dados. Então toda parte que nós queremos fazer alguma requisição do nosso banco de dados, eu tenho que ficar repetindo o nosso código de SQL, de requisição. Isso é chamado de forma procedural. A cada parte do site que eu preciso fazer essa requisição, eu coloco novamente a conexão banco de dados, o código MySQL, em seguida fecha essa conexão do MySQL. Então é a forma procedural. Então como eu faria se eu estivesse desenvolvendo esse sistema hoje? Eu faria de forma orientada a objetos. Eu teria um arquivo class onde faria toda essa requisição do banco de dados, todas as informações, e conforme na parte do site que eu preciso, por exemplo, do nome, eu faço a requisição apenas do nome. E outra parte que eu preciso só do preço, eu faço um get no arquivo de class. Então fica muito mais fácil. Claro que são conceitos mais avançados, então eu teria que ter uma aula específica explicando somente sobre class. Programação é orientada a objeto. Se você quer aprender sobre PHP orientada a objeto, então deixe nos comentários dizendo que você quer aprender sobre isso. Então eu posso criar uma aula específica mostrando como funciona a programação orientada a objetos na linguagem PHP. Agora, quais são as minhas conclusões em relação a esse sistema? Você pode ver que eu faria de forma diferente muitas coisas do que eu fiz, e eu vou dizer, só foram apenas 4 anos. Depois desse sistema, eu peguei um sistema financeiro para fazer, onde realmente eu tive que aprender muitas coisas para poder executar, que hoje eu uso na minha empresa, na agência de marketing. Então eu acabei aprendendo muitas coisas. Mas podemos ver que por mais que eu faria muitas coisas diferentes, podemos que esse sistema funciona. Até onde que eu desenvolvi, ele estava funcionando normalmente. Outra coisa, eu consegui atender a expectativa do cliente. O cliente ficou satisfeito com o sistema. Por quê? Porque o usuário final, ele não importa com o tipo de linguagem que você esteja usando. O que ele quer eficiência no sistema, ele quer que funcione, ele quer que ao clicar o botão, esse botão venha funcionar, ele quer que ao registrar essa informação, a informação seja registrada, ele quer que apenas funcione, independente da forma que você executou. Então eu acredito em uma coisa, que hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Então na programação é um aprendizado constante.
todos os dias nós temos que aprender algo novo e amanhã nós estaremos cada vez melhor. Então, para você programador, não pare de estudar. Sempre nós temos que buscar o conhecimento. E com certeza, amanhã você vai fazer sistemas ainda muito melhor do que você está fazendo hoje. O que você faz hoje, com certeza é muito melhor do que você fez ontem. E assim por diante. Cada vez mais nós vamos melhorando aí no nosso desenvolvimento, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou desse tipo de aula também, de análise de sistema, você pode deixar nos comentários que eu posso fazer mais análise de sistema. Até o nosso próprio sistema e sistema de outras pessoas que queiram ser analisados. Se você tem um site que esteja desenvolvendo, pode mandar para mim que eu posso analisar e fazer uma aula específica mostrando como eu faria hoje se eu estivesse desenvolvendo esse mesmo site ou sistema que você está desenvolvendo. Beleza? Por hoje é só. Espero você na próxima aula. Fui e até a próxima.